Olá, está no ar o programa TV Uniceub. Hoje você vai conhecer mais de perto o jogador Jefferson Campos. Tem ainda um bate-papo sobre meio ambiente e a COP22, uma entrevista com um estudante internacional, Manfred Ngom, e um passeio pela exposição dos artistas cubanos Los Carpinteiros, com uma especialista em arte contemporânea. Hoje tem história para todos os gostos. O programa TV Uniceub está começando agora. Brasília recebe muitos estrangeiros, gente que vem de vários lugares do mundo em busca de formação na capital do Brasil. Nas ruas, nos shoppings, nos restaurantes, é possível ver em especial os africanos. Hoje você vai conhecer o camaronês Manfred Ngom. Aluno de administração do Uniceub, professor de francês da faculdade e produtor de festas afro. Confira na entrevista ao aluno de jornalismo Weber Arruda. O que te trouxe ao Brasil? Aqui no Brasil, eu vim aqui na primeira intenção, era de passear mesmo. Tirando o fato de ser um país maravilhoso, meu pai estava trabalhando aqui. Então ele convidou a gente, os filhos e a esposa dele, para ficar aqui um pouquinho com ele. E por isso, eu tinha que aprender a língua. Aí eu falei, então, eu não posso ficar aqui, todo mundo falando uma língua, eu não sei de nada. Aí eu comecei a aprender a língua, eu achei bem legal. E eu resolvi viver aqui, fazer um curso, procurar uma vida melhor. Tem alguma coisa lá que te encanta, que você sente falta aqui no Brasil? Sim, você se sente bem com as pessoas, você se sente amado, tudo isso. Aqui, às vezes, você acha que as pessoas te abordam só por curiosidade, você é diferente, você é talvez negro, você é estrangeiro, então eles querem saber por que você está assim, tipo... É isso que é a diferença. Eu sinto falta disso, eu sinto falta desse amor com as pessoas, desse calor com as pessoas lá do meu povo, porque ele é muita... Eu vou chamar disso de bagunça, porque o povo lá não respeita nada, é toda a felicidade, todo mundo feliz. O que você faz aqui atualmente? Como é que é a sua rotina? Eu comecei um curso de português para estrangeiro. Já que eu estou aqui, vou aproveitar fazendo um curso, todo mundo fala da educação, da medicina, de tudo aqui no Brasil, são coisas bem avançadas. Vou tentar aproveitar essa oportunidade para fechar um outro curso aqui. E eu fiz o vestibular da Universidade Uniceub. Eu consegui na primeira chamada e eu fui fazer administração lá. Assim, quando eu comecei a estudar lá no CEUB, eu não vou negar, foi muito complicado. Eu não falava quase nada, os professores se aguentavam demais, tinha muita paciência. E eu comecei o trabalho na Embaixada do Camarões, onde eu sou motorista aqui do Adidas de Defesa. Eu sou professor de francês no CEUB. Eu sou tudo isso. Eu sou modelo na Mega Model. Eu tenho não é empresa assim, no sentido próprio, assim, mas a gente faz com eventos e palestras culturais, cursos de línguas e Afrobeats. Vocês vão dar uma pesquisa e vocês vão ver, a gente já fez 2 edições sobre Afrobeats, são baladas, palestras, tudo isso que tragam tipo, a origem da cultura afro. Não é só africana, mas afro do mundo inteiro. Mas eu me declaro assim, cidadão do mundo, o vento vai me levar para onde for. É só isso. Jefferson Campos tem 25 anos e veio de Guarulhos, São Paulo, para a cidade com o objetivo de conquistar o mundo com o basquete. Como é que foi essa sua adaptação? A sua chegada aqui, você se adaptou bem? Você sentiu um pouco a distância da família? Eu sempre falo para todo mundo que me pergunta sobre o pessoal de Brasília, que é um pessoal, não sei se mais calado, mais fechado, e meus pais são mineiros, eu sou paulista, eu falo bastante, eu gosto de conversar com os outros, eu tenho isso. Eu senti um pouquinho quando eu cheguei, mas a adaptação foi muito rápida. Os meus pais também, eles sempre me dão um respaldo de tipo, você tá longe, mas é uma coisa que você gosta de fazer, é o que você escolheu para sua profissão, é o que você ama, então vai lá, bota a cara e faz o que tem que ser feito.
por que o basquete? Cara, o basquete na minha vida é uma coisa engraçada. A minha irmã, com 12 anos, ela é 5 anos mais velha que eu. Com 12 anos de idade, ela cresceu demais, ela tinha 1,70. Então começou a ter problemas de coordenação motora. Daí a professora do colégio dela pediu que meus pais colocassem ela num esporte para ela desenvolver essa parte. Naquela época eu ficava muito com ela, porque meus pais trabalhavam e ela me olhava. E aí eu ia pro treino com ela. De lá pra cá eu nunca mais larguei o basquete, foi o primeiro amor mesmo. É uma coisa que o meu técnico fala muito pra mim, né? De que eu entro na quadra, eu mudo a dinâmica do jogo. Eu acho que pelas minhas características de como eu jogo, de ser um cara muito veloz, de trazer isso, botar o fogo no jogo, é o que ele diz. Eu acho que é mais ou menos por essa linha de pensamento aí. Eu sou um cara que traz energia pro jogo, eu falo bastante seja o jogador mais velho ou o jogador mais novo, eu acho que eu tenho essa liberdade de falar com todos eles e é assim que eu me sinto bem. É assim que eu acho que eu posso ajudar o time, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Você tem algum momento marcante assim que você poderia contar pra gente da sua carreira? Qual aquele dia que você nunca vai esquecer? Eu acho que a carreira de jogador de basquete é marcada por muitos momentos marcantes assim. Joguei num lugar, Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, onde a gente tinha uma torcida fenomenal e ali eu despertei pra, cara, eu quero isso mesmo pra minha vida. Eu tinha 20, 21 anos de idade, a torcida gritava o nosso nome, nosso time não era um time médio pra bom e a gente conseguiu feitos incríveis. A gente chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro, a trancos e barrancos, com todas as dificuldades, isso aí me deu uma força incrível. E nossa última temporada, onde a gente foi o campeão sul-americano, para mim foi um feito inédito, eu tive uma participação importante dentro do grupo e aquilo ali me deu força para querer sempre mais, para fazer todo mundo ver o trabalho do time, e aquilo ali foi um momento crucial para a gente, que fez a gente entender que o trabalho do time se sobressaía, me deu a força que eu precisava para seguir na temporada, eu gostei muito. É isso, Gerson, obrigado, muito sucesso para você na sua carreira e nessa temporada e traz essa taça. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha vida, da minha carreira, das minhas experiências e eu tenho um recadinho para dar para vocês. O pessoal do lado daí da telinha, por favor, venham prestigiar a gente, dar força, é muito importante vocês e agradeço vocês também, eu quero ver vocês aqui sempre. Valeu, obrigado, gente. Chove e os reservatórios ainda estão vazios. Será que vamos enfrentar racionamento de água como em São Paulo? É por isso que precisamos falar sobre o clima. No próximo bloco vamos saber mais sobre a COP22. Não perca! As mudanças climáticas são uma realidade que precisa ser debatida por nós, pessoas comuns. Afinal, os acordos internacionais nos afetam diretamente. Por isso, convidamos o professor Cláudio Cardoso Fernandes para falar sobre a COP22, que aconteceu esses dias no Marrocos. Confira no Estúdio Uniceub. Cuidar do meio ambiente passou a ser uma questão de sobrevivência. Segundo a ONU, as emissões globais de gases de efeito estufa estão aumentando a cada ano e chegam a 57 bilhões de toneladas no ano de 2014. A 22ª Conferência das Partes sobre Mudança do Clima, a chamada COP22, se reuniu este mês no Marrocos e defendeu medidas que protejam as populações de áreas mais afetadas pelo aquecimento. Para falar sobre este tema tão importante e atual, convidamos o professor Cláudio Tadeu Cardoso Fernandes, doutor em Gestão Ambiental e professor do curso de Relações Internacionais do Uniceub. Professor, muito obrigado por sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. Professor, esse tema está presente hoje no nosso dia a dia. Até onde os dados são verdadeiros e até onde há muito exagero, onde há exagero nessa questão? Bem, eu vou começar pela perspectiva de pensar globalmente e agir localmente, né? Então, é claro que no nível local nós estamos sentindo as mudanças climáticas. Então, não é possível que a maior parte dos cientistas, né, que se dedicam
aí a cálculos, né, tão complexos quanto a questão da temperatura da Terra estejam enganados. Então nós temos o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudança climática, que gera relatórios sobre como é que isso vem acontecendo, como é que vem acontecendo desde a era da industrialização, né, a revolução industrial, como é que a temperatura média do planeta vem subindo, vem aumentando. Entretanto, é claro que nós temos, né, aqueles que são céticos, e isso, claro, né, faz parte da ciência, que nós temos que respeitar, mas enfim, nós estamos sentindo isso localmente, né? Eu acho que um grande exemplo é a nossa crise hídrica em Brasília. Em Brasília. Ou seja, é claro, né, que houve uma expansão da urbanização, um aumento populacional, mas, enfim, também fica muito claro que nós estamos tendo um certo déficit hídrico, e isso é muito preocupante. Só para citar aí um fator, né, atinente ao meio ambiente, né, que envolve o nosso dia a dia. O Brasil, vamos falar do Brasil. Qual é o peso do Brasil nessa questão em termos globais? O Brasil é isso tudo? Alguns falam até da posição do Brasil em relação a alcançar um status de potência ambiental. Embora possa haver algum exagero aí na expressão, né, é claro que nós temos biomas que são significativos, quer dizer, o bioma amazônico, o cerrado ainda, o que resta dele. É um enorme patrimônio ambiental. Um patrimônio ambiental imenso, né? Também nós temos aí uma das maiores reservas de água, né, doce do mundo. Quer dizer, eu calculo que 12% talvez da água doce, né, do mundo esteja no Brasil, no território brasileiro, mas enfim, cuidar disso, né, não é questão só de um país, quer dizer, o Brasil pode fazer a sua parte, mas enfim, ele claro que depende dos outros, né? Com relação às conferências que têm acontecido, as tentativas em âmbito global de controlar esse problema, desde lá da Rio 92, século passado, né? Isso. Como é que isso tem acontecido, professor? Isso. Mudanças climáticas já era uma preocupação desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, né, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, e também já estava em questão a redução da camada de ozônio, né? Enfim, 20 anos depois, então, vamos ter a Rio 92, né? E no âmbito da Rio 92 foi estabelecida, então, também a Convenção do Clima, né? Então, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática, bem como a chamada Convenção da Biodiversidade. Sim. Eu acho que foram dois marcos importantíssimos, né? E, como toda convenção, os estados partes, né, dessas convenções se reúnem de tempos em tempos, no caso da Convenção do Clima tem sido a todo ano, né? Justamente para discutir metas, né, ou o acompanhamento, avaliando como é que essas medidas, né, têm sido atingidas ou não, né? E, em função disso, então, tivemos, no âmbito da Convenção do Clima, o Protocolo de Kyoto, que é de 1997. O Protocolo de Kyoto, ele estabeleceu o chamado Anexo 1, né, obrigando os chamados países industrializados, desenvolvidos, bem como as economias em transição à época, que estavam passando de uma economia planificada no socialismo para uma economia de mercado, metas muito rígidas, né, quanto à diminuição da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Seriam irreais essas metas? Sim, tanto o próprio tempo eu acho que acabou comprovando isso, né? Que os Estados Unidos não ratificaram, embora tenham assinado, e isso incentivou também alguns países a abandonarem gradativamente essas metas, né? Diversas tentativas foram realizadas durante as conferências posteriores, inclusive chamados mecanismos de mercado, em que países desenvolvidos participariam financiariam projetos de desenvolvimento limpo em países em desenvolvimento. Ou seja, alguém pagaria por essa questão ambiental. Exatamente. Tudo isso vem sendo uma tentativa justamente de se tentar alcançar as metas, né? Bom, o que acontece em relação ao Protocolo de Kyoto, né? Claramente ele é alguma coisa muito definida, né? Enquanto que quer dizer, os países do Anexo 1 teriam que cumprir aquelas metas de qualquer jeito. Seria algo imposto. Isso, exatamente. Qual foi a evolução do Acordo de Paris? É que agora as metas elas passam a ser nacionalmente apropriadas, ou seja, os países é que propõem as metas que querem atingir. Cada um faz o sacrifício que acha que pode fazer. Exatamente, só que, claro, né, eu acho que esse sacrifício talvez tenha que ser um pouco maior, né? Uma outra questão interessante diz respeito
a posição do recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando na campanha eleitoral ele chegou a dizer que essa questão ambiental era algo fabricado pelos chineses, enfim, para acabar com a indústria americana. Como é que o senhor vê essa ameaça Trump para as questões ambientais? Veja, ele propriamente ele pode ser um cético, né? Isso tudo vai depender muito de quem for nomeado justamente para a Secretaria de Energia, né? E também quem vai tomar conta da Agência Ambiental dos Estados Unidos. Quem né? vai fazer a gestão ambiental. Exatamente. Ao que tudo indica, também são céticos, e quem vai assumir justamente a pasta da energia seria alguém representante da indústria marrom, que é a indústria do petróleo e do carvão mineral. Porém, mesmo sob governos republicanos, governos estaduais republicanos, né, foram implantadas metas muito mais exigentes, digamos assim, do que o próprio protocolo de Kyoto. Então, o que nós vemos é que, para que o Trump ele realmente retire os Estados Unidos de qualquer obrigação em relação ao cumprimento de metas, isso levaria um processo de aproximadamente 4 anos, o que corresponde ao próprio mandato dele. Ou seja, né, pode acontecer ou não. Sim, exatamente. Tá bom. Professor, muito obrigado pela sua presença. Foi um Obrigado, prazer igualmente. enorme tê-lo conosco. Prazer Espero foi poder nosso. contar com o senhor em outras oportunidades. Obrigado. Nos encontramos na próxima semana para mais um Estúdio Uniceub. É domingo, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá. E no próximo bloco vamos falar de política, transgressão e arte. A gente volta já. A arte é reflexo da alma de um artista ou de um povo. Uma pintura ou uma instalação pode falar sobre o que se passa dentro de alguém ou de toda uma nação. Hoje vamos levá-lo para conhecer as obras dos cubanos Los Carpinteiros. Fechados na ilha de Fidel, eles conseguiram ser revolucionários por algumas razões. Pela qualidade técnica de suas obras, pela crítica inteligente ao sistema e pela identificação com o que há de mais atual e universal em arte contemporânea. Confira. Arte para mí, para mi compañero, es como una especie de reacción alérgica a la realidad. Cuba es una suerte de experimento social que lleva ya 50 años y yo pienso que el arte que he producido en Cuba tiene algo que decirnos, de todas formas. Es peculiar, es diferente. Ha sido hecho en condiciones un poco extrañas y diferentes, bajo una ideología diferente a la que se ha vivido en Latinoamérica y en el resto del mundo, tal vez en Europa, ¿no? Se vivió algo similar. Ten en cuenta que Cuba es el único país todavía socialista de América, ¿no? Y bueno, nosotros somos parte de este experimento. Os carpinteiros, eu acho que em princípio são uma entidade abstrata que formam essa agrupação de artistas cubanos que inicialmente começaram seu trabalho no Instituto Superior de Artes de Cuba como estudantes e foram tomando corpo de coletivo criativo e que se mantém até hoje, se mantém a dupla de Dagoberto e Marcos. E na verdade os carpinteiros, eu diria que hoje são um dos nomes, das marcas mais importantes da arte contemporânea internacional, o que tem a ver com o efeito domínio da linguagem criativa dentro do jogo conceitual e do trabalho com os objetos, porque realmente ela não se ajusta a um formato. Porém, há uma origem que está dada na manualidade dos ofícios, que posteriormente passa a tomar um caminho vinculado à desconstrução e à subversão do sentido dos objetos. De modo geral, a gente fez um compêndio da obra dos carpinteiros a partir de 3 momentos que eu considerei diferenciados no trabalho criativo deles. O primeiro trabalho, que eu chamo de objeto-ofício, que é essa parte primeira, onde a obra é muito mais apegada a uma poética direta e manual,
a um tipo de, inclusive de projeto baseado na aquarela, muito mais surreal, mais poético. Aí passa uma segunda etapa, entende? Que eu chamei desse objeto, é um objeto já como que envenenado de toda a questão industrial, tecnológica, onde eles demandam, inclusive para a própria criação das obras, da tecnologia, de instrumentos específicos que já não podem mais ser feitos por eles. E há um terceiro momento, que é um momento mais abstrato, que é o que eu chamo também de objeto-espaço, ou seja, a relação do espaço, dos objetos com o espaço, de um modo mais abstrato também. O vínculo de exposição com Cuba é muito relativo, não um vínculo direto. Primeiro porque eu acho que um dos assuntos importantes em artistas como os carpinteiros é que eles se convertem em artistas transterritoriais, que não falam necessariamente de seu contexto, embora o contexto esteja presente. Os artistas contemporâneos de hoje se desprendem muito dessa noção de nação ou vínculo local e trabalham sua obra em um sentido universal. É uma linguagem que, a sua vez, tem uma série de elementos que conjugam a ironia, um certo ar também lúdico, até brincalhão, com muitas coisas, com as quais eles literalmente brincam, jogam. E esta exposição mostra que a arte contemporânea é acessível a diferentes estágios de leitura. A piscina dá a impressão de que é uma grande metáfora da ilha, então representa a ilha, né? E a ideia de pular as fronteiras, de sair das fronteiras da ilha, a busca da liberdade. Uma outra obra que eu gostei parece uma estante, né? Se aproxima como se representaria, né? Uma estante, mas não é uma estante porque ela está aí, né? Como objeto artístico, e esse objeto artístico ele quer transmitir para a gente que no tratamento da matéria o artista pode fazer todas as criações, tudo que ele bem entender, tudo que ele achar que é possível transformar, fazer mutações disso e avançar, né, no processo criativo. Eu acho que o mais interessante que eu vejo nas obras que já percorri é esse diálogo, né, entre o passado e o presente, entre uma arte moderna e uma arte contemporânea. A gente pode ver a ideia da perversão, da deformação, né, e da ilusão da imagem, né? Tudo é fortemente marcado por uma relação política, mas não é a política que nós estamos familiarizados, que nós estamos acostumados a ver alguns modelos de política como de representações políticas. Não é isso que preocupa a política como a essência humana, como ser do sujeito. Eu vejo que é aí que eles agem. Se você não fosse um ser humano político, você não estaria aqui agora, né, fazendo alguma coisa, participando socialmente no mundo em que você vive, principalmente para transformar esse mundo. E eu acho que essa é uma grande oportunidade que eles terão para discutir melhor e repensar, né, as ideias estereotipadas que a gente ainda conserva, né, de que Cuba é uma ilha atrasada, um país que só vive de charuto, só vive de elementos primários e não de uma arte tão sofisticada como eles trouxeram nesta exposição. O filósofo Friedrich Nietzsche já dizia: temos a arte para não morrer da verdade. Que tal aproveitar o dia de hoje para ir a uma exposição, mexer com as ideias, tirá-las do lugar e começar a segunda-feira com outras, com novas sacadas? Semana que vem a gente se encontra aqui na Band. Até lá!